na universidade, toda hora, de tempo em tempo, eu sentia as indiretas, né, que dizia, quando falava preto de direita, invariavelmente o pessoal passava um rabo de olho para mim. Quer dizer, se aqui está tão polarizado o negócio que se você diz não sou A, você é imediatamente lançado para B. Ou seja, entre A e B não existe mais nada. Não existe um gradiente. Ou seja, ou você concorda com eles, ou você é contra ele, está do outro lado. E não é assim, né? Não é assim. Bom dia! Assisti um documentário que conta a vida e obra da cantora estadunidense Nina Simone. Um documentário precioso que busca entender como se colocava diante as questões artísticas, pessoais e políticas a cantora Nina Simone, cantora e compositora. Uma mulher que era totalmente diferente de todas cantoras de jazz ou blues dos Estados Unidos daquele período, por conta da sua militância implacável pelos direitos civis dos negros daquele país. E eu fiquei pensando, Sérgio, olhando aquelas fotos de negros sendo enforcados, de lugares só para negros, só para brancos, as leis oficiais de segregação que dividiam os Estados Unidos, a truculência política que até bem pouco tempo nos Estados Unidos tinha força suficiente para criar essas leis racistas. E comparando com o Brasil, cheguei à seguinte conclusão: o racismo, a engrenagem racista no Brasil foi muito mais competente que a dos Estados Unidos. E sabe por quê? Como aqui o governo pós-escravidão, nós não tivemos esse apartheid declarado, o Estado não usou, salvo na questão do candomblé e da capoeira, toda a sua força para impor segregação, e criou-se o mito que nós vivemos em um paraíso racial, em que não há tensões raciais e que não há racismo, e que racismo é só para muita gente uma questão financeira, você teve dinheiro, você aceita. Tudo isso impediu uma virada de mesa e uma organização social poderosa, como aconteceu nos Estados Unidos, para o enfrentamento do racismo. Ou seja, o Brasil, sem oficialmente se declarar racista e criar essa ideologia de país tropical, abençoado por Deus, ele conseguiu segregar milhões e milhões de seres humanos no submundo, né, da existência, com que milhões e milhões de pessoas não se dessem conta, simplesmente, que eram excluídas, preteridas, humilhadas pelo Estado e pela sociedade racista. Tudo sob o guarda-chuva do mito da igualdade racial brasileira. Como nos Estados Unidos eles transformaram o racismo em lei, e era visível a segregação, os negros se articularam, foram para cima, derrubaram aquelas leis segregacionistas e avançaram muito mais que nós. Tanto avançaram que conseguiram
eleger um presidente negro. Tanto avançaram que lá há uma classe média negra. E nós, a resistência contra o racismo ficou apenas nos movimentos sociais que se dedicam a esse tema, mas que não conseguem, é a verdade, grande representação social, tem dificuldade até para eleger deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Quer dizer, o Brasil, não sei se isso foi pensado ou não, mas ao engendrar um sistema racial excludente e tirar a atenção disso, né, o caminho está aqui, é só meritocracia. Se você correr e atingir, você é um vencedor. Esse tipo de conversa foi muito eficiente, mas dos racistas brasileiros, e deixou sem atenção, sem a vontade da grande maioria da população excluída de lutar e acreditando que viviam num país tranquilo. Até hoje, muita gente aceita normal ligar a TV e tá lá a novela, só brancos a maioria. Os jornais apresentados por brancos. Os programas de entrevistas, todos apresentados por brancos. A maioria dos professores na universidade com doutorado, só brancos. Tudo dominado pelos brancos. A esquerda que diz lutar contra o racismo, não existe um grande líder vivo hoje que tenha holofotes, que seja negro. No meio evangélico, me diga um pastor relevante, né, que se assuma como tal, como negro, que esteja dando as cartas. É incrível, em todos os setores, o racismo brasileiro ele foi eficiente demais com essa balela de democracia racial que nós vivemos, que não é democracia porra nenhuma. Por isso foi mais eficiente o sistema racista aqui do que nos Estados Unidos. E essa eficiência racista no Brasil teve esse lado que foi transformar milhões de pessoas em dóceis escravos. Aceitar como normal viver uma vida miserável nos buracos do país. Aceitar como normal não ter médico no posto de saúde. Aceitar como normal o subemprego. Por outro lado, talvez lentamente a sociedade vai despertando, essa sociedade excluída, e vai percebendo o tanto que ficamos para trás. Ao contrário dos Estados Unidos, que houve uma grande mobilização negra e de brancos não racistas para enfrentar aquilo tudo. E hoje estamos vivendo o que eu chamo de segunda onda da ideologia racial brasileira, que é a seguinte: racistas defendendo a ideia de que a esquerda separou o Brasil, que a esquerda colocou o ódio racial no Brasil, que antes não tinha isso, que negros e brancos viviam no paraíso, e a culpa toda é da esquerda, leia-se PT. Quer dizer, são tão sórdidos que no momento que os netos, bisnetos daqueles que foram excluídos a vida inteira começam a abrirem seus olhos, eles chamam isso de cooptação pela esquerda. É uma tentativa, né, de fragilizar mais ainda. E ainda, tristemente, eles contam com a ajuda até de negros que foram cooptados, né? Eles usam isso. E quando você questiona esse posicionamento, eles invertem, dizem que você que é o racista. Pense sobre isso, né? Dessa nossa tragédia racial brasileira. Perfeito, Ney. Agora, eu vou começar pelo final, que é você faz a descrição, na verdade, da naturalização e põe os negros, na verdade, na servidão voluntária, quer dizer, é o convencimento de que aquela é a posição, esse é o status, e a pessoa se sente
como é que se diz, convencida, se convence de que é essa a posição e que não está em outra por pura meritocracia. E a meritocracia, na verdade, ela só é meritocrático quando a partida parte-se do mesmo patamar. A desculpa para tudo isso que eu falei é o seguinte: você encontra na Idade Média, quando a igreja argumentava que o cara que nascia no status, em um dos estratos da sociedade, como estava dividido em três partes, falava que se ele teria que fazer parte da nobreza, Deus faria com que eles nascesse na nobreza e não na parte numerosa da galera explorada naquela sociedade medieval. Ou seja, Deus quis assim. Se fosse para você ser nobre, você nasceria nobre. A outra, poxa, o filme eu vou pesquisar que eu quero assistir sim. A outra parte que você está falando do, oh meu Deus, espera ainda, não, eu acho que tem uma forma de eu falar o que eu quero. É o seguinte, tem um documentário, uma série que é a história do Brasil politicamente incorreta. Aí fala só sobre um dos capítulos falando só sobre o negro. Aí tem um doutor que ele fala que o final do século XIX para o século XX, no final do século XIX e início do século XX, foi a idade de ouro dos negros. Estranho, né? Aí ele cita uma série de negros na literatura, na arquitetura, vários negros se destacaram. Aí ele faz uma provocação, ele pergunta: hoje, excetuando jogador de futebol e sambista, me dê um negro de projeção. Quer dizer, velho, você cata nos dedos e você vê que a formação, a contribuição dos negros, porque na verdade você tem que pegar, por exemplo, a Bahia, foi o estado que eu estudei quando eu fiz estatística. Fala-se que há muito negro na Bahia. Na Bahia, o que há mais é branco. Quando você soma negros e pardo, aí sim você ultrapassa e chega à maioria, né? Porque tem pardo que se não declara negro. E pardo significa sujo, tal. Quer dizer, para você ver o que a linguagem faz com a gente, né? Nos Estados Unidos, realmente, você leu a história dos Estados Unidos, você viu como quando você tem a consciência do problema. Aqui no Brasil, quando você fala racismo, você é desmentido. Você sempre tem aquele negócio da nação que, na verdade, é o paraíso racial, coisa que já foi até ressarçado já há anos, mas o pessoal aposta na falta de memória do brasileiro, não só do brasileiro, mas das academias. Quer dizer, o que é incutido na cabeça das pessoas que vivemos em uma como é que se diz, de uma democracia racial, o que não é verdade. Nos Estados Unidos, os negros lutaram porque era explícita. E aqui é implícito. Aqui o pessoal diz o tempo todo que não há racismo, que é da cabeça do negro. Sendo que você vê isso aí explicitamente nas relações sociais. Você vê
esse resquício na linguagem, na forma. Quer dizer, você liga a TV, você vê explicitamente como é que uma realidade que esfrega na sua cara o tempo todo, quem se interessa para que esse contingente de pessoas não lute pelos seus direitos, tem um grau de eficiência, de convencimento de que não há racismo no Brasil.